Bom, senador Moca, agradeço em nome da CUT o convite para participar da audiência pública. O senador Paim teve a iniciativa da audiência pública. Eu quero registrar também a presença do senador Mozarido Cavalcante, de Roraima. Senadores aqui presentes, os companheiros de mesa de outras centrais e os representantes das confederações patronais. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões. O Moacir já pontuou muito bem a questão do PL 62. Eu acho que tem uma questão que eu gostaria de iniciar, que é o seguinte: tem uma questão que é simbólica. Nós não estamos vivendo um momento de crise da indústria, nem de crise propriamente financeira generalizada que exigisse que o Senado se debruçasse sobre uma legislação de crise. Isso é uma questão importante. Essa é uma questão que denota até um certo simbolismo, digamos. Outros países passaram por momentos de crise, e nós mesmos já passamos também por outros momentos de crise. E em momento, de fato, de crise, todo o mundo do trabalho se volta para uma legislação que enfrente a crise. Não é o momento que o Brasil vive. Nós, hoje, precisaríamos estar debruçados sobre projetos de lei que ampliassem a proteção social, que combatesse efetivamente o trabalho infantil, que combatesse efetivamente o trabalho escravo, como tem sido feito, como tem sido enfrentado em alguns projetos, em algumas grandes campanhas que têm sido feitas, de inclusão de outros trabalhadores para o sistema de proteção. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Esse projeto, na própria justificativa do projeto, diz que ele já foi apresentado e já foi arquivado, inclusive, em 2005. Talvez também porque, naquele momento, se vislumbrasse que nós não estamos vivendo um momento que exija, simbolicamente, que nós aprovemos uma lei que trate de momento de crise. E eu quero pontuar e começar por aí para dizer o seguinte: se nós estivéssemos num momento de crise, esse não seria o projeto para enfrentar um momento de crise. Portanto, eu acho que isso já nos coloca numa situação para analisar o projeto de lei, né? Se nós estivéssemos vivendo um momento de crise, nós precisaríamos outros instrumentos até mais amplos, que envolvesse a negociação coletiva, que estabelecesse realmente alguns critérios, e não é o que se verifica na atualidade. Esse projeto trata de uma questão que, para o mundo jurídico, se chama de layoff, né, que é a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por um período, no momento em que se verifica que a empresa, ao invés de dispensar os trabalhadores, pode suspender contrato de trabalho. Não é uma novidade, porque a nossa legislação já prevê a layoff. O que está se propondo é uma alteração no artigo 46, quer dizer, uma medida provisória em 2001 introduziu no nosso sistema a layoff, que é a possibilidade da suspensão do contrato de 2 a 5 meses para que o empregado pudesse participar de programa de qualificação. Ora, o que estava por trás daquela proposta da introdução do artigo 476-A da CLT era exatamente a possibilidade de que, numa situação concreta de uma empresa, ao invés de dispensar, que ela possa promover um programa de qualificação. Ao longo desses anos, algumas experiências ocorreram em relação ao layoff. Consultei alguns setores de trabalhadores da indústria, especialmente, que me disseram: olha, em alguns momentos houve negociação, porque houve realmente casos pontuais de empresas em que houve essa experiência. Portanto, não precisaria haver uma alteração na legislação para introduzir explicitamente e de forma muito genérica, na minha opinião, que, em razão de crise econômico-financeira, que não se possa manter nível de produção ou fornecimento de serviços, a utilização do layoff. Por quê? Primeiro, como eu disse, que do ponto de vista macro, do ponto de vista do ambiente que nós vivemos, nós não vivemos um momento de crise generalizada, ao contrário. Segundo, ele não atinge os objetivos que ele poderia vir a atingir, seja porque
não estabelece parâmetro, que significa crise econômico-financeira, que significa manter nível de produção ou fornecimento de serviços. Muitas vezes a empresa não mantém o nível de produção, mas ainda assim ela tem resultados objetivos e às vezes por um período muito pequeno, ou mesmo na questão do fornecimento de serviços. Às vezes nós sabemos que existem períodos em que há realmente uma diminuição de demanda, mas isso não significa uma crise econômico-financeira sistêmica. Então, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é que esse projeto, como disse já o deputado Paim, às vezes que se começa com uma boa intenção, mas ele está deslocado do momento em que nós vivemos. O Senado precisaria, sim, estar debatendo rotatividade, como combater a rotatividade, como combater determinadas práticas ilegais que vêm sendo realizadas ao nível de terceirização, por exemplo. Precisaríamos tratar da questão da redução da jornada de trabalho. Existe uma pauta propositiva, uma pauta positiva para os trabalhadores, essa sim que precisaria ser enfrentada pelo Senado. Não essa pauta com todo o respeito, né? Esse projeto não atinge, portanto, o objetivo para o qual ele se propõe. É muito genérico, ele não enfrenta as questões que poderia, num outro momento, num outro contexto, vir de uma negociação mais ampla entre centrais sindicais, confederações. Existe o espaço do Conselho de Relações de Trabalho, onde essas questões também merecem ser debatidas quando ocorre, quer dizer, quando nós estamos num contexto efetivo de crise econômica. Portanto, não há, na nossa visão, sequer oportunidade para que um projeto como esse venha a ser aprovado. Seria uma sinalização simbólica bastante contrária ao momento em que nós vivemos. Portanto, ele está descontextualizado. Esse projeto, como volto a dizer, por mais que se tenha uma boa intenção na sua propositura, não é? Ele está descontextualizado do momento econômico, do momento político que nós estamos vivendo e até do momento das relações de maturidade das relações de trabalho. E, segundo, ele não alcança o objetivo. Por quê? Como eu disse, hoje nós já temos, e o Moacir também já considerou uma outra situação da legislação atual, a nossa legislação, ela não é uma legislação inflexível para momentos de crise. Ela estabelece, ela tem determinados mecanismos, como o do próprio 476A, como a própria previsão mais antiga ainda da redução, da possibilidade de redução de jornada e salário. E, portanto, é uma legislação adequada sob esse ponto de vista, remetendo sempre para a negociação coletiva, que é o ambiente correto. Eu queria, já está encerrando o meu tempo, eu queria chamar a atenção para um outro fato que está relacionado a este. Muito recentemente, nas chamadas demissões coletivas, nós não tínhamos nenhum instrumento jurídico para enfrentá-las e combatê-las. O Tribunal Superior do Trabalho, julgando aquele famoso dissídio coletivo da Embraer, ele fixou um parâmetro de aplicação das convenções internacionais da OIT para proteger as chamadas demissões coletivas, exigindo que, previamente, fosse negociado com o sindicato. Isso, sim, é um exemplo de aplicação de uma convenção internacional para a proteção dos trabalhadores em momento de crise. Quer dizer, há algum tipo de crise, ainda que pontual, ainda que setorial, chama-se a entidade sindical, negocia-se uma saída e hoje nós já temos os instrumentos necessários para esse combate sem que se precise aprovar esse tipo de projeto que, sob o nosso ponto de vista, está no momento errado, está equivocado e a nossa sugestão é que ele seja arquivado.